pessoas, meu nome é Antônio De Luca e eu criei esse canal para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri com o tempo sobre aquarismo. Eu comecei a criar discos em 2015, mas eu já sou aquarista desde os 8 anos. Então, o aquarismo para mim é uma coisa bem natural e faz parte dos meus estudos e faz parte da minha profissão. É, eu sou biólogo formado na FRJ, tenho 31 anos, tenho um Instagram e uma lojinha online voltadas para caradisco, mas eu sou entusiasta de todos os tipos de aquarismo. Tá, então, qual o tamanho recomendado assim? Dependendo da quantidade de peixes, você pode pegar um aquário entre 100 e 200 litros. Você pode começar com o de 100 e depois, quando os peixes crescerem, você ir para os de 200. Então, a partir daqui o negócio começa a ficar polêmico, porque geralmente, na verdade, assim, os aquários deveriam ser formados para os discos e não você tem um aquário comunitário que você coloca os discos também. Isso é uma questão polêmica no aquarismo, mas os discos são peixes que eles se dão melhor estando em cardumes grandes de indivíduos da mesma espécie. É, você pode colocar com outras espécies que são compatíveis, você pode colocar neons, você pode colocar rodóstimos, você pode colocar coridora, até você pode colocar os ramireses, que se dão bem, apesar de serem peixes que não são tão resistentes. Você pode colocar com outros tipos de peixes, principalmente amazônicos, né? Mas você tem vários outros peixes que, mesmo sendo de tamanho semelhantes, você encontra problemas, tipo ou colocar com acarabandeiras, ou mesmo às vezes com altuns, por serem peixes relativamente agressivos que competem por alimento, espaço e também serem ciclídeos. Mas aí a questão polêmica entra quando o amigo começa a colocar predadores junto com os discos. Peixes predadores deixam os discos no mínimo assustados. A partir do momento que couber na boca do predador, seja um disco menor ou seja um peixe muito grande, um jumbo, você vai ter problemas. Você pode ter. Eu já vi vídeos de aroanã comendo discos, por exemplo. É um vídeo antigo, eu não sei se eu tenho a fonte aqui, acredito que não. Mas existe isso, entendeu? Uns peixes comem tudo que cabe na boca. É aquela velha regra. Se couber na boca, o outro peixe vai comer. Assim como os discos também comem os peixes menores. Tipo, eu já tive um Blue Diamond que comeu neon. Comeu todos os neons do aquário. Foi 1 a 1. Ele vivia perseguindo até que eu fiquei sem neons. Mas assim, a minha principal objeção para ser uma fauna única é que, pelo fato dos discos serem peixes relativamente caros, um neonzinho que não tenha sido feita a quarentena devida, onde a gente vai falar sobre quarentena também, pode matar um disco, pode passar uma doença para um disco. Eles têm patógenos que são compartilhados. Então, cada peixinho que você coloca no seu aquário é um possível vetor de doenças. Então, a minha questão com a fauna exclusiva de discos é principalmente ligada às doenças que os peixes compartilham entre eles, né, os vetores. Eles são vetores de doenças. Então, gente, uma questão relacionada ao crescimento dos discos é o uso de substrato. Pra galera que vai pro plantado é meio que difícil de fugir, né? Embora tenha um exemplo ali, né? De vasinhos de planta e tal, que seria mais limpo. Seria sempre a questão do acúmulo de sujeira que você vai ter devido à alimentação. O substrato, ele acumula sujeira, ele acumula detritos. E esses detritos, conforme eles vão se deteriorando, eles vão liberar aquelas substâncias tóxicas que a gente já está cansado de ouvir falar, né? Amônia, nitrito, nitrato. E essas substâncias geralmente prejudicam o desenvolvimento dos peixes no geral. E os discos, eles são peixes que, se não tiver tudo perfeito, é possível que eles não se desenvolvam corretamente. É muito comum, inclusive. Então, eu, nos meus aquários, não costumo utilizar substrato. Não fica tão bonito o aquário. Não fica tão bonito, beleza, mas os peixes estão mais saudáveis. Existe uma probabilidade menor de você ter desenvolvimento de parasitas no fundo do aquário sem substrato.
Ainda ocorre? Ainda ocorre, mas ocorre menos. Isso já é suficiente para o desenvolvimento dos peixes de uma forma melhor, assim, com uma performance melhor. Então, basicamente, o seu aquário vai ser como se fosse uma estação de tratamento. O conceito é relativamente parecido. Você vai ter a filtragem mecânica, que vai pegar as partículas maiores, e você vai ter a filtragem biológica, que são as bactérias nitrificantes, por meio do ciclo do nitrogênio. Elas vão diminuir a toxicidade dos compostos tóxicos. Elas vão pegar o nitrogênio disponível, utilizar para o seu desenvolvimento, e isso daí vai diminuir a toxicidade da água. O que não é o suficiente para o manejo do aquário. Você vai precisar fazer as trocas de água. A gente vai entrar em breve nisso daí. Mas você tem várias opções disponíveis no mercado de bons filtros. Para um aquário de engordas, que se te colocar aí, porque eu já tinha colocado antes até a foto, você pode simplesmente usar um filtro de esponja, que ele vai fazer a mecânica e a biológica. As duas coisas. As esponjas, se você pegar para olhar no microscópio, elas são coisas relativamente nojentas. Nas esponjas você tem crescimento de todo tipo de bactéria e micro-organismo, né? Aí você tem as opções mais populares de filtro, né? Que são o SAMP, o Canister e o Rengon. Todos os três se baseiam nesse conceito que eu expliquei anteriormente e são todas boas opções. A questão que você vai ter mais relevante assim é se a quantidade de mídias que você tem está suprindo sua carga de matéria orgânica ou não. Essa é uma coisa do aquarismo, que muito do que você faz é por observação. Você está vendo ali, com o que eu estou alimentando, a amônia continua baixa, os nitratos continuam controlados, os nitritos estão baixos, os parâmetros estão ok. E com o que eu digo ok, eu digo estáveis. Não é questão de pH. Não, nada de pH. Não esquece pH. Os parâmetros em geral estão estáveis, os peixes estão saudáveis, então o filtro está dando conta. Caso contrário, você precisa ajustar a mídia, você pode colocar um purigem. O purigem é um produto assim muito útil para o criador de discos e para os outros aquaristas em geral. Então, você tem a questão de marcas, você tem a questão de se o sample foi bem feito, né? Porque geralmente eles não são de marca, são feitos mais artesanalmente. Você tem a questão do filtro Rengon. Cada tipo de filtro tem seus benefícios e seus defeitos. O Rengon tem a questão de se acabar a luz, ele para de funcionar. Então, tipo assim, o canister pode vazar, o SAMP, eu não sei os problemas do SAMP, mas deve ter os seus problemas também. Então, tipo assim, cada escolha de filtro envolve se parar de funcionar ou alguma coisa parar de funcionar, o que vai acontecer, entendeu? Você tem que estar sempre preparado para essas possibilidades, né, da falha dos equipamentos.